Aleluia. Amém, irmãos? Saudar uma da igreja na Santa Pastor Jesus Cristo, irmãos. Amém. Salmo 139, irmãos. Amém. Salmo 139, irmãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória do Senhor. Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Amém, irmãos? Os irmãos vão se sentar em nome do Senhor Jesus. Santo e poderoso Deus, em teu nome, nós pedimos a tua presença, a tua virtude sobre os meus lábios. Fala conosco mais uma vez no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Vocês concordam, irmãos? Amém. A gente vê servo Davi, né, irmãos? O rei Davi, servo do Senhor. Quem é servo de Deus? Amém. Ele sendo rei, está na mesma posição que nós, né? Perante Deus. Porque diante de Deus não faz acepção de pessoas, né, irmãos? Amém. Tem um bom servo e um mau servo do Senhor. Davi muitas vezes foi bom servo, mas de vez em quando falhou também na presença do Senhor. Né? E isso corresponde à perfeição de Deus. Deus não falha, né, irmãos? Amém? Não existe homem perfeito, não existe criatura perfeita. Só Deus é perfeito, amém, irmãos? Deus tem as suas características, Deus tem os seus atributos, né? Atributos, qualidades, né? Únicas. Né? Você pode glorificar o nome. Deus tem condições especiais que só Ele tem, irmãos. Amém? Só Ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é soberano, em poder, ninguém mais poderoso que Deus. Amém? Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece o meu passado, o meu futuro, Ele sabe o que você está pensando. Antes que a palavra venha aos seus lábios, Ele já sabe o que você está pensando. Então Deus tem controle de todas as coisas, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 103 que o trono de Deus está estabelecido no céu e o seu reino domina sobre todas as coisas. Então Deus é poderoso, amém, igreja? Você serve um Deus poderoso. A Deus que é glorificado pelos anjos, arcanjos, serafins, que vão ao redor do trono e diz que ele é santo. E resplandece o poder de Deus. Oh, glória. Deus é poderoso, amém, igreja? Uma das coisas que Deus quer é que a gente tenha essa consciência de quem é Deus e de quem é o que é a sua palavra, a sua vontade. Davi sabia quem era Deus, teve experiências com Deus. Quando ele chegou ali diante de Golias, ele viu a glória de Deus. Quando ele matou o leão e o urso, Davi ele adorava a Deus, ele estava numa posição de obediência, porque Deus não se manifesta a sua glória para quem é desobediente, para quem anda errado na presença. Ele não vai manifestar a sua glória, mas para quem é fiel, tem sonhos, viu, irmão? Tem visões, tem experiências com Deus. No momento difícil, Deus ele te levanta através do Espírito Santo, através da unção, da virtude que ele envia sobre você, meu glória. Então Deus ele nunca nos deixa sozinho. E Deus quer que a gente tenha essa consciência de quem é Deus. Porque nós temos um Deus, irmão, que a sua palavra nos abençoa. Aleluia.
Mas há situações da sua palavra que nos traz maldição também. Aleluia. Deus coloca o caminho da bênção e da maldição para o povo de Israel. Por quê? Porque nós devemos conhecer a palavra de Deus, nós devemos conhecer a vontade do Senhor e negar a nós mesmos e seguir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a bênção em nossas vidas. Amém, igreja? Quando Deus fala para a direita, é para a direita, quando Ele fala para a esquerda, é para a esquerda, né? Então eu tenho que seguir, eu tenho que negar a mim mesmo e saber que Deus é poderoso por essas características que é Deus, irmãos, pela tua onisciência, pela tua onipotência. Ele criou todas as coisas. Aleluia. Oh glória. Deus é glorioso, irmão. Não tem como eu discutir com Deus. Eu tenho que ter essa consciência, irmãos, para que eu vá bem na presença do Senhor. Amém, igreja? Que há momentos que Deus não vai poder sair da sua palavra. Se eu permanecer infiel ao Senhor, Deus permanece fiel sempre, mas a sua palavra. Amém, igreja? E Satanás, ele vai aproveitar as falhas, né? As falhas da nossa desobediência. Vai querer tocar nas nossas vidas. Ele vai querer nos separar da presença do Senhor, para que Ele possa tocar em nós, para que Ele possa trazer tristeza. Amém? Para que Ele possa escandalizar o nome do Senhor. Ainda mais o servo de Deus que é fiel. Se eu pudesse pegar o pastor Alexandre, Satanás pensa, né? Desse um copo de cerveja para ele tomar, para escandalizar. Se eu pudesse. Satanás, ele tenta. Ele não vai pegar o servo que é infiel. Ele está de olho nisso, do servo que é fiel. Porque esse servo que é fiel tem poder. A oração tem poder. Sobe aos céus. É respondido com glória. Aleluia. Deus manifesta glória. Aleluia. Dá sabedoria. Dá palavra nos seus lábios. Aleluia. Unge as mãos, irmão. Aleluia. Dá paz ao teu coração. A alegria do Senhor é a tua força. Glória. Aleluia. Satanás, ele nunca vai se levantar contra um servo que é fiel. Amém, igreja? E Paulo já diz lá em Efésios, né, irmãos? Essa é a nossa consciência. Porque às vezes nós esquecemos que nós estamos numa guerra espiritual. Amém, igreja? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não é porque a carne é o sangue, são as pessoas. Mas contra principados, potestades, príncipe das trevas. A gente tem inimigos contra as nossas vidas. Por isso, quando você está na presença de Deus, você está no exército do Deus vivo. Nós temos que vigiar, aleluia. Um soldado, ele tem que vigiar. Amém, igreja? O soldado, quando ele está na guerra, aleluia, ele tem que ficar atento. Ele pode ser baleado, aleluia. Pode ocorrer muitas coisas contra ele se ele não vigiar. Amém, irmãos? O inimigo, ele quer matar o soldado. Nós estamos numa guerra. E essa palavra, Deus está trazendo para que a gente tenha consciência de quem é Deus. Amém, irmãos? Porque quando vem situações difíceis, a primeira coisa que vem na nossa mente, né, é reclamar, é murmurar, é não acreditar que vai acontecer. Aleluia. Deus, nosso Deus, é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que o médico falou que não tem cura, irmão. Ainda que a mídia, o mundo fala que não tem cura. Mas meu Deus está falando que tem cura. Jesus cura. Aleluia. Eu tenho que me mostrar diante do Senhor e mostrar a sua face. E crer que Ele pode fazer, igreja. A gente vai viver nos últimos tempos, irmão, de um Deus fraco. A gente vai viver nos últimos tempos de um evangelho que você tem que curar o psicólogo. Aleluia. Não mais o poder de Deus. Aleluia. Eu sou do tempo, irmãos, quando eu aceitei, né, quando eu vim para a presença do Senhor, quando tinha uma situação, a gente ia lá primeiro, fazer campanha. Aí se não desse, a gente ia pelos caminhos normais. Mas o crente primeiro tem que ir diante do trono. É diante do trono. Sabe por quê, irmão?
Porque Deus quer fazer servos e servas diferentes de um mundo que está já na apostasia, né? Hoje a gente vê a igreja do Senhor afastada da glória do Senhor, da sua verdade. Amém, igreja? Oh, glória. E Davi está dizendo aqui as características do nosso Deus, para que você não tenha dúvida de quem você serve, para que você não tenha dúvida de quem é Jesus, de quem é o Senhor. Aleluia. O Senhor dos senhores, Rei dos reis. Pai da eternidade, Deus forte. Jesus, o Senhor. Mas a gente tem visto, né? Eu às vezes olho assim na rede social, eles tentando, né, enfraquecer o nome de Jesus, né? Tirar a glória do Senhor, né? Eu não sei por que tanto ódio com Jesus, né? As pessoas têm ódio. Você fala que Jesus é Deus, eles parece que não crente, meu irmão. Não, que é crente. Não é não. Ninguém quer discutir. E você vê que já fica com ódio. Não, Jesus é Deus, igreja. Jesus é Deus, viu? Foi ele que João viu, aleluia, ressurreto. E ele falou em voz de muitas águas: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aleluia. Eu tenho a chave do céu, a chave do inferno. Ele é todo poderoso, amém, igreja? É Deus, igreja. E aqui Davi está descrevendo Deus, e é para isso que também tem que ter esse conhecimento de quem é Deus, irmão, de quem Ele é. Aleluia. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Diz a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondaste, me conhece, tu conhece o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Amém, irmão? Deus está conosco em todos os momentos, aleluia, da tua vida, em situações difíceis. Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus esqueceu de mim? Será que o Senhor não faz nada por mim? Não, irmão, Ele está cuidando de você. Aleluia. Tem as aflições, sim, mas você não pode perder a sua fé, a sua autoridade. Creia no poder de Deus, aleluia. Mas eu já orei tanto, pastor. Eu já orei tantas vezes. Continua orando, continua clamando. Oh, glória. Continua buscando Deus nas madrugadas. Torna os seus joelhos. Ele há de responder, irmão. Ele há de glorificar o nome dele, aleluia. Você vai sair dessa muito mais forte quando você chegou fraquinho na sua presença. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Conhece nosso pensar, nosso falar, nosso andar, o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Entre aqui, Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes a gente não quer concordar comigo, mas é assim, irmão. Deus tem o seu caminho. Eu fico pensando em Deus, né, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Estou lá na minha casa orando. O pastor está na casa dele. Aleluia. Cada irmãozinho que está na sua casa lá orando, e Deus está escutando a oração de todo mundo. É muita loucura, irmão. É por isso que Davi fala aqui, aleluia. Tal ciência, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Sabe o que é isso, irmão? Tem coisa que só Deus pode fazer. Não é racional. Não é racional. Não é 1 mais 2, irmão. É 3, não. Coisa de Deus. Milagre. É
algo excepcional. Não está previsto, irmão, para o homem, para a ciência. Não está, irmão. É coisa de Deus, é maravilhosíssima. É para quem é servo, para quem é fiel, para quem o serve em espírito e verdade. Aleluia. Aleluia. Davi jamais pensou, irmãos, que poderia ter uma vitória contra Golias, gigante, que afrontava um exército de homens experimentados em guerra. Ele, pastor de ovelha, como eu vou vencer? Mas Davi, ele tinha um espírito excelente, irmão. Esse espírito excelente, Jesus, através de Jesus, Deus colocou em você também, viu? É esse espírito excelente que nos dá, aleluia, autoridade para nós orarmos. Nos levanta, irmão. Nós estamos assim, com tristeza. O espírito excelente de Deus vai gerar em nós alegria, confiança, fé, tranquilidade, equilíbrio para momentos difíceis. Mano. Aleluia. Davi, muitas coisas que aconteceu, ele viu a glória de Deus, e isso é para nós também, irmãos. Aleluia. Você não é normal. Igreja, vocês não são normais. Vocês são servos, são filhos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando de algo que excede o nosso entendimento. Por isso nós temos que fazer as coisas certas diante do Senhor. Aleluia. Existem as regras de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Eu tenho que cumprir essas regras. Aleluia. Porque sempre há uma situação de, se eu não cumprir a regra de Deus, Deus me coloca no caminho da bênção. Mas se eu não cumprir aquilo, acontecem outras coisas que fogem não do controle de Deus, mas vão acontecer na minha vida. E Deus não vai poder impedir, vai ter misericórdia, mas eu vou ter que passar por aquela situação, irmão. Por isso eu tenho que ter consciência do Deus que eu sirvo. Que nós vamos começar mais um ano, irmão. Aleluia. 2026. Não sei se vai ser um ano difícil, vai ser um ano fácil, né? Mas eu sei que eu sou Jesus. Eu sei que eu vou andar com o Senhor. Que venha 2026, que venha, irmão. Venha, nós estamos com o Senhor. Você vai se alegrar com Jesus tem projetos para nós. Amém. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém, igreja. Glória a Deus. E o Senhor aqui, irmãos, Davi falando: para onde eu irei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Não? Deus, Ele está controlando as nossas vidas. Amém, igreja. Aleluia. E nós precisamos muito do Senhor. Precisamos muito da sua glória, do teu Espírito Santo. Aleluia. E nunca desistir da luta. Aleluia. Irmão, se você tem orado e Deus ainda não aconteceu, continue orando. Amém? Continue orando. É de dia, de noite, todo, Jesus fala em todo tempo. Aleluia. Vigiai e orai em todo tempo. Nós temos que crer no nosso Deus, nós temos que crer no nosso Evangelho, querido. Nosso Evangelho de poder. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua batizando com o Espírito Santo de fogo ainda, viu? Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua fazendo grande obra. Ele continua levando para o céu a igreja. Ele continua manifestando a sua glória no coração dos seus servos e servas fiéis. Deus é bom, viu, igreja? Mesmo que aconteceu com Davi, aleluia, que errou diante de Deus e sofreu muitas consequências por ter errado, irmãos, aleluia, e serve como referência para as nossas vidas. Que possamos pedir a Deus, que Deus guie os nossos caminhos, aleluia, nos orientando, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Vai fazer algo, sai de manhã, pega seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Porque o servo de Deus que é fiel tem que ser assim, totalmente dependente de Deus, aleluia,
para que Deus possa cobrir com suas asas e Ele possa fazer a diferença. Aleluia. Haverá a diferença daquele que serve e aquele que não serve, diz o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. E nós temos, irmãos, que entender que nós somos especiais, amém, igreja? Nós somos o povo escolhido por Deus. Oh, Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, amém, igreja? A gente tem tantas situações difíceis, irmão. Eu falo isso porque eu pego tantas situações, irmãos. Aleluia. Eu peguei, só para encerrar, uma moça nesses dias, ela com muita depressão, muita enfermidade. E eu falei, eu vou falar de Jesus para ela. E ela já era crente, já de uma igreja. E ela estava escandalizada, e ela disse que nunca mais entraria numa igreja evangélica. Ela teve alguns problemas com o pastor, com os irmãos e tal. Eu pude ver, irmão, quando o coração é duro, quando você branca, é difícil falar de Jesus. Lembro quando o pastor falou uma vez para mim, é difícil falar com uma pessoa que não quer ouvir, né, irmão? Não? A pessoa não quer ouvir, mas não adianta. Aleluia. E a gente sente assim, como é difícil o ego das pessoas. E ela estava ruim, e a gente foi conversando, até que chegou até o final lá. Ela foi amansando diante do Senhor. Mas então, irmãos, problemático. Pessoas que entram com câncer, sem saída. Tantas situações difíceis. Talvez eu peguei um senhor com dor, irmão. Muita dor. E o trânsito não andava. E ele gemendo dentro do carro. Aleluia. Sabe tantos problemas que tem nessa vida, irmão. Nós precisamos de Jesus, viu, igreja? Se alegre por estar na presença do Senhor. Se alegre e saber que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Se alegre. Eu tenho Jesus, eu tenho Deus, aleluia. Aleluia. Se alegre porque Deus, Ele tem dado para a tua vida. Ele tem cercado, como Davi falou aqui, tem cercado você. Aleluia. Se alegre, viu, igreja? 2026 vai ser um ano maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Recebe essa palavra. E eu agradeço a oportunidade.